Eu quero compartilhar com você, aqui, se você trouxe a sua Bíblia, em Mateus capítulo 11, verso 28, quero falar sobre 3 características do coração de Jesus. Porque Ele está aqui. Nós não somos uma religião, cumprindo algumas liturgias e alguns rituais, porque sem Ele, o que nós cantamos não tem valor. Sem Ele, essa pregação também não vai valer, vai apenas uma palestra motivacional. Sem Ele, isso aqui é um vazio. Mas eu vou dizer para você, Ele é mais real do que a roupa que você está. Ele está aqui. Ele está onde estão os seus filhos. Olha, irmãos, Ele é presente aqui. Aleluia. E quero ler com você aqui as próprias palavras dele, Jesus, Mateus 11, 28. Ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode assentar, aleluia. Aleluia. Eu quero falar então sobre esse coração de Jesus. Esse coração de Jesus que é belo. E tenho dito aqui alguns domingos, você que nos acompanha, que a maior necessidade da igreja hoje é conhecer Jesus. É conhecer a beleza de Jesus. É conhecer a mansidão de Jesus. É conhecer a humildade de Jesus. É conhecer a glória de Jesus. Aleluia. E é interessante que o único lugar dos evangelhos que Jesus fala do seu próprio coração é aqui. Os evangelhos, se você colocar Mateus, Marcos, Lucas e João, tem mais de 90 versículos, mais de 90 capítulos. Mas o único lugar que Jesus fala do seu coração é aqui. E Jesus fala que o coração dele é manso e humilde. Diga aí para o seu vizinho, Jesus disse que o coração dele é manso e humilde. Humilde. Interessante que ele não diz que o seu coração é austero. Ele não diz que o seu coração é justo. Ele não diz que o seu coração é severo. Ele não diz que o seu coração é rigoroso. Ele diz que o seu coração é manso e humilde. Talvez essa tenha sido a impressão que os discípulos viram em Jesus. Que nós somos atraídos por beleza. Está inerente na nossa alma que o que é belo nos atrai. Quando você vê a natureza, a beleza da natureza, quando você vê uma pessoa bela, isso nos atrai. E que provavelmente atraiu os discípulos foi a beleza do coração de Jesus. Porque o que atraíram em Jesus, a eles, os discípulos, não foi o seu poder, não foi os seus milagres, ainda que isso possa ter trazido alguma coisa, mas o que atraiu os discípulos para Jesus é ver a sua beleza, a sua mansidão, a sua humildade, sabendo que ele não veio trazer um jugo pesado, mas ele diz que o jugo dele é leve. O jugo de Jesus é como se você estivesse morrendo afogado e ele lançasse o jugo dele, que são as boias, para salvar você. Não é que as boias veio trazer peso para você, mas o jugo dele veio salvar você. E é interessante que o único requisito que Jesus diz para que ele nos abrace, ele venha até nós, é você ir a ele. Ele disse assim: vinde a mim, vinde a mim. O único requisito para Jesus te abraçar é você ir a ele. Quando você vai a ele, ele abraça você. Ele abraça você. Então, a única coisa que nos qualifica para ir a Jesus é ir a ele e entregar a ele o nosso fardo. Porque a religião quer colocar em nós um fardo pesado. A religião quer dizer um monte de coisas que você não pode fazer.
E na época de Jesus havia os fardos dos fariseus. Eles pediam para o povo fazer coisas que eles mesmos não faziam. E eles colocavam um jugo, não sei se você sabe, era um peso que eles colocavam no animal, para os animais ali puxarem a carroça. Então, Jesus disse que o jugo dele é leve, enquanto o jugo dos fariseus era um peso. E às vezes a religião está colocando um peso em você. Mas o fardo de Jesus não. O fardo de Jesus é leve. E Ele quer que você encontre nele descanso. Em Jesus você vai encontrar descanso. Eu queria falar rapidamente sobre 3 características desse belo coração de Jesus. 3 características baseado nesse livro aqui, manso e humilde. A primeira característica do coração de Jesus, o coração de Jesus, ele é belo, porque a beleza do coração de Jesus está na sua riqueza da sua misericórdia. Lá em Efésios capítulo 2, verso 4, diz assim: todavia, Deus sendo rico em misericórdia. Em nenhum lugar na Bíblia diz que Deus é rico. A Bíblia em nenhum lugar diz que Deus é rico em justiça. Não diz que Deus é rico em santidade, que Deus é rico em severidade, que Deus é rico em retidão. Mas aqui é o único lugar na Bíblia que diz onde Deus é rico. E Deus é rico em misericórdia. Pastor, o que significa isso? Significa que Deus é diferente daquilo que você pensa que Ele é. Significa que Ele é diferente daquilo que nós acreditamos que Ele seja. Significa que a vida cristã são pensamentos vitalícios da bondade e da misericórdia de Deus. Significa que a vida cristã, nós temos que olhar esse Deus como riquíssimo em misericórdia. E quanto mais você usa a misericórdia dele, mais ele tem. Quantos podem dizer a glória a Deus? Então Deus, ele não tem misericórdia. Porque se ele tivesse, uma hora e acabaria. A Bíblia diz que Deus não tem misericórdia, mas que Deus é rico em misericórdia. Porque se a misericórdia fosse algo simplesmente que ele possuísse, em algum momento ele poderia dar para você e em algum momento iria acabar. Mas a Bíblia diz que ele é rico em misericórdia. E a Bíblia diz também que ele é uma profusão de bondade. Ele é um derramamento de riqueza. Ele é bom em abundância. E a Bíblia diz que ele tem prazer na misericórdia. Quantos aqui precisam da misericórdia de Deus? Lá em Miqueias capítulo 7, verso 18, diz que ele tem prazer na misericórdia. Olha só, o coração de Deus. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Então deixa eu falar para você, quando você usa da misericórdia de Deus, Deus tem prazer. Tem algumas pessoas que falam assim, estou precisando da misericórdia de Deus. Vou precisar usar um pouco da misericórdia de Deus. Mas Deus tem prazer em usar misericórdia. Porque Deus, ele é a fonte de toda a misericórdia. Isto é, ele tem essa disposição de mostrar misericórdia no seu coração. E Jesus, ele define Deus como sendo rico em misericórdia. Então, nós podemos crer que Deus, ele é um bilionário em misericórdia. Ele é um trilionário em misericórdia. Então, se podemos dizer que a misericórdia é uma moeda, quanto mais você usa dessa moeda, a misericórdia, mais Deus tem misericórdia para te dar. Agora, a misericórdia dele não é apenas tolerância, porque quando a Escritura fala do seu imenso amor, não é que Deus nos tolera, olha, você fez isso, estou te tolerando, estou tendo paciência com você, mas ele é pura misericórdia. Porque talvez você não saiba, mas nós precisamos muito da misericórdia de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, verso 1, aí a gente vai entender, Efésios capítulo 2, onde era a nossa vida sem a misericórdia de Deus. Paulo vai dizer em Efésios 2, primeiro, que, olha só, Efésios 2, 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados.
nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que opera, está atuando nos que vivem em desobediência. E no verso 3 diz assim: anteriormente, todos nós, irmãos, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Quem hoje não está debaixo da misericórdia de Deus, está debaixo da sua ira. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, e Deus um dia vai derramar a sua ira. Mas nós, como filhos, nós não estamos debaixo da ira, nós estamos debaixo da sua misericórdia. Porque Paulo, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, Jesus não foi enviado para endireitar pessoas machucadas. Jesus não foi enviado para acordar pessoas que estavam dormindo. Jesus não veio aqui para inspirar entediados. Ele não veio para tirar preguiçosos do seu lugar. Ele não veio educar ignorantes. Ele veio trazer vida para aqueles que estavam mortos. Por isso que eu estava falando até agora com os pastores. A gente tem alguns movimentos evangélicos que dizem assim: o Brasil precisa ser curado. Não, o Brasil não precisa ser curado. O Brasil está morto. Os Estados Unidos estão mortos. As nações estão mortas. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Paulo ainda, ele vai dizer que o estado do homem não era assim um homem que estava meio doente, com gripe, ou pegou uma dengue, estava meio ruim. Não, essa não era a situação nossa antes. Na verdade, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós andávamos segundo as inclinações da carne, ou seja, uma trindade maligna. Andávamos segundo o curso do mundo, segundo o principado da potestade do ar, e segundo as inclinações da carne. Mas a Bíblia vai dizer que nós, nesse estado, Deus foi rico em misericórdia. Aleluia, aleluia. Então, a gente percebe o quanto nós precisávamos da misericórdia de Deus. Pastor, eu fui criado num berço evangélico, eu não estava debaixo do príncipe da potestade do ar, eu não andava segundo o curso desse mundo, eu não andava segundo as inclinações da carne. Você pode ter tido a melhor educação possível e vindo de um lar assim bem estruturado, mas a Bíblia diz que nós estávamos mortos. Mortos. Eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e merecíamos o quê? A ira de Deus. Mas Deus, pela sua graça, Ele usou de misericórdia para conosco e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Quantos podem dar um glória a Deus? Então nós precisamos de misericórdia. Segundo, Ele não só nos deu vida. Olha só, Efésios capítulo 2, verso 6. A Bíblia diz que Ele nos ressuscitou com Cristo. Nós estávamos mortos e Ele agora fez o quê? Nos ressuscitou com Cristo. E não só isso, e nos fez assentar aonde, irmãos? Nas regiões celestiais em Cristo. Diga para o seu vizinho: você em Cristo está sentado nas regiões celestiais. Aleluia. Por isso que eu vou dizer para você, eu estava conversando até com os pastores, é difícil acreditar numa pessoa salva perder a salvação. Eu sei que tem algumas igrejas, infelizmente a maioria, segue essa linha que hoje eu estou em Cristo, mas amanhã eu estou comigo mesmo. Mas é interessante que a Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 6, diz que Deus nos ressuscitou com Cristo. Você foi ressuscitado. O batismo é um símbolo que você morreu para o mundo
E que você agora está vivendo para Deus, e Deus te colocou nas regiões celestiais. Olha só. E muitos acham que ainda se perdem a salvação. Mas espera aí. Para perder a salvação, você teria que ser desressuscitado. Você foi ressuscitado em Cristo, sim ou não? Estão comigo? Para você perder a salvação, você teria que ser desressuscitado. Segundo, Cristo teria que ser também desressuscitado. Cristo teria que voltar para a túmula de José de Arimateia e ter ficado ali naquele túmulo. Mas a boa notícia é que ele não ficou naquele túmulo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Ele se tornou o primogênito dos irmãos e nos ressuscitou e nos colocou nos lugares celestiais. Aleluia! Isso é maravilhoso saber que eu não posso mais desressuscitar. Eu não sei se alguém ainda aqui na nossa igreja acredita que você pode desressuscitar. Ah, pastor, mas tem pessoas que se desviam, mas será que elas eram ressuscitadas em Cristo? Será que ela não era apenas um membro de igreja? Será que ele não era só evangélico? Mas eu quero te afirmar que se você nasceu de novo, você foi ressuscitado com Cristo, e você está sentado nos lugares celestiais. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Então a misericórdia de Deus é maravilhosa. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ela não tem fim. Ela não tem fim. Isso fala da beleza do coração de Cristo. Esses dias eu lendo esse livro, eu peguei um texto que vale a pena falar aqui, que fala da maior vitória de Satanás sobre a nossa vida. E eu vou dizer para você, preste atenção, essa frase é muito profunda, ela merece uma reflexão. O autor, o Danny Orton, diz isso. Talvez a maior vitória de Satanás na sua vida, preste atenção, hoje não seja o pecado em que você regularmente cai, mas os pensamentos obscuros sobre o coração de Deus, que fazem você buscar esse tipo de coisa e deixam frio diante dele logo depois que você cai no pecado. Eu vou repetir, presta atenção. Talvez a maior vitória de Satanás sobre a sua vida e sobre a minha vida, não é o pecado que nós regularmente caímos, mas os pensamentos obscuros e errados que nós temos sobre o coração de Deus, que às vezes depois de cair, nós não temos consciência do coração misericordioso que Ele tem. Eu estou dizendo isso por quê? Porque na nossa experiência cristã, muitas vezes depois de nós cairmos naqueles pecados que regularmente caímos, nós achamos que não vale a pena estar em comunhão com Deus. E às vezes depois do pecado, no lugar de nós corrermos para Ele, nós fugimos dEle. E às vezes esse momento de volta é demorado, onde Satanás tem a vantagem. Então você passa, depois do seu pecado, você passa lá horas e às vezes dias, você com o coração frio, entristecido, envergonhado. Mas deixa eu falar para você, isso é vitória de Satanás sobre a sua vida. A vitória de Cristo é que quando você peca, você cai, você reconheça que tem um Deus misericordioso, que não está lá para te acusar, para intimidar, para amedrontar você, mas está lá para te perdoar, para te purificar e dizendo, levanta e vamos continuar a nossa caminhada juntos. Essa é a vontade de Deus, aleluia. Isso é importantíssimo. Por isso, meu irmão, não importa se você está lutando aí seriamente com um pecado, talvez um pecado que tenazmente te assedia, pecou, não fica ali horas, dias,
de costas para ele, envergonhado, como se ele tivesse nervoso com você, ou irado com você, ou não quisesse falar com você. Não. Você entende a graça e a misericórdia de Deus quando você cai no pecado, e naquele exato momento você diz: Satanás não vai ter vitória na minha vida. Eu caí, eu reconheço, não é a primeira vez, são muitas vezes, mas eu não vou me afastar dele, eu vou correr para ele, porque é nele que eu tenho o perdão e a purificação e a aceitação, porque ele é manso, humilde e misericordioso. Por isso aprenda isso. Eu demorei para aprender isso. Muitas vezes eu caía no mesmo pecado e ficava horas, às vezes dias, sem querer voltar para ele, pensando que caiu de novo, Silvio Gale, o mesmo pecado de novo. Você não teve o arrependimento verdadeiro? Não, ele não vai falar isso para você. Quem vai falar isso para você é o diabo. Ele é o acusador dos irmãos, ele é que te acusa. Jesus não te acusa, Jesus te consola, te conforta e quer que você esteja para ele. Por isso, você quer saber que se você entendeu a graça de Deus, é quando você acabou de pecar. Não estou incentivando ninguém a pecar aqui, mas é você acabar de pecar e confessar o seu pecado e voltar na plena comunhão com ele. Não há lugar para Satanás na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Digam glória a Deus. Então Deus é rico em misericórdia. Que você possa reconhecer a misericórdia de Deus. Segunda característica que a gente vê na beleza de coração de Cristo: primeiro, que ele é rico em misericórdia. Segundo, a beleza do coração de Jesus está em sua intercessão ao nosso favor. Lá em Hebreus capítulo 7, verso 25, diz assim: portanto, podem também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha, irmãos, talvez a doutrina mais negligenciada hoje pela igreja cristã seja a intercessão celestial de Cristo. E quando nós falamos da intercessão celestial de Cristo, nós estamos falando de que Jesus está fazendo agora. Porque nós falamos muito o que Jesus fez na cruz do Calvário, e temos que falar, porque na cruz ele morreu pela nossa transgressão, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Temos que falar que na cruz ele pagou o escrito de dívida que era contra nós. Temos que falar que na cruz ele tirou toda a escravidão nossa ao diabo, ele quebrou o poder do pecado. Mas deixa eu falar para você, Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele fez tudo isso que eu falei para você na cruz, mas Jesus está fazendo algo agora. Aleluia. E o que Jesus está fazendo agora? Intercedendo por você. Intercedendo para você. A doutrina da justificação, ela é muito importante. Eu sei que hoje se fala muito da graça, mas é a doutrina da justificação que trouxe as igrejas na Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele descobriu que o justo viverá pela fé e não pelas obras, como a igreja dizia na época. A doutrina da justificação é a espinha dorsal de uma igreja protestante reformada. Paulo diz lá em Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, nós temos o que, irmãos? Paz com Deus. Deus não está irado com você. Você agora que nasceu de novo, que está sentado nas regiões celestiais em Cristo, Deus está em paz com você. De vez em quando a gente encontra alguns irmãos e eles falam assim: pastor, eu estou em luta contra Deus. Eu falo: toma cuidado, que Jacó foi lutar contra Deus e deu mal, saiu lá mancando. Esse negócio, nós não estamos mais em luta contra Deus, nós estamos em paz com Deus. E nós estamos em paz com Deus por quê? Porque nós somos justificados. Deus te declarou justo. Deus olha para você como se você não tivesse cometido nenhum pecado. Então, diante do trono, do tribunal de Deus, você foi declarado absolvido, você foi declarado justo. Por isso que não há acusação contra os eleitos de Deus. Então, a justificação
ela é importante, mas é algo que Deus fez no passado, lá na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, quando Jesus morreu e disse, está consumado, tetelestai, a palavra no grego é escrito, a obra está feita, eu paguei pelo pecado de todos, está feito a obra, está consumado. Quando você vem para Cristo, você se apropria disso e você é declarado justo. Então você chega de Deus hoje não como um miserável pecador, você chega como alguém justificado, e nós temos acesso ao trono de Deus por causa da justiça de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo se fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, a justificação, ela enfatiza o que Cristo fez no passado. Então, ela é vinculada àquilo que Cristo fez, já fez. Agora, a intercessão, ela é aquilo que Cristo está fazendo hoje. Não é algo que Cristo fez, é algo que Cristo está fazendo. Porque muitas pessoas acham o seguinte, olha, Cristo fez lá no passado, e agora Cristo está lá no trono tirando uma soneca. Como se Jesus hoje não estivesse fazendo nada. Ele fez lá no passado e agora ele está bem. Não, mas o coração de Cristo continua fluindo. O coração de Cristo continua se movendo. O coração de Cristo continua sendo aquele coração manso e suave que os discípulos viram. Então, o que Jesus está fazendo agora, pastor? Jesus está intercedendo por você. Aleluia. Aleluia. Por isso que lá em Romanos capítulo 8, verso 33... Romanos capítulo 8, verso 33, diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Você acha que você é um escolhido de Deus? Quem fará acusação contra o escolhido de Deus? Pode ser sua mulher ou seu marido, mas Deus não. Ninguém tem aqui. Agora a Bíblia diz, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus. E faz o que, irmãos? Intercede por nós. Fala para o seu vizinho, você tem um intercessor lá no céu. Pastor, mas por que nós precisamos do intercessor lá no céu? Nós precisamos do intercessor lá no céu, em primeiro lugar, para atualizar aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Porque vira e mexe, você acha que você não é justificado. Vira e mexe, você acha que tem condenação contra a sua vida. Vira e mexe, você tem pensamentos errados contra Deus. Mas você tem um intercessor do lado do Pai dizendo, eu morri por ele, eu morri por ela, eu dei a minha vida, eu cancelei o escrito de dívida que era contra ele. Porque Cristo está lá atualizando aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então, Cristo está lá dizendo, foi por ela que eu morri, foi por ele, não há mais dívida. Então vamos dizer que se o Deus Pai viesse dar uma chibatada em você, ó, eu vou dar uma chibatada nela, eu vou dar uma chibatada nele, não vai acontecer isso, mas Cristo diria, Pai, eu já levei a chibatada por ele e por ela, não precisa dar mais. Aleluia. A intercessão de Cristo também é importante, porque quando Cristo intercede por nós, o nosso coração se conecta com o coração do Pai. Cristo é o nosso intercessor. Intercessor é aquele que se interpõe entre duas partes. Então Cristo é o nosso intercessor. Com uma mão ele está na mão de Deus, e com outra mão ele está na sua mão. Ele intercede ao Pai por você. Talvez você está passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, mas saiba de uma coisa, Jesus está intercedendo por você. Lá em Hebreus capítulo 7, 27 diz assim, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Talvez você ache que Jesus morreu na cruz do Calvário e fez o que tinha que fazer, e agora ele não precisa fazer mais nada. Mas deixa eu falar para você, há alguém no céu intercedendo ao seu favor. Aleluia. Então
Às vezes tem áreas na nossa vida que nós temos dificuldade, mas Jesus está lá intercedendo por você. Quando você é tentado, Ele está intercedendo por você. Quando você cai na tentação, Ele está lá também intercedendo por você. Olha, não é maravilhoso, meus irmãos, saber que nós temos alguém ao nosso favor, diante do Pai, rogando o favor dEle por nós? Quantos podem dar um glória a Deus? E por último, a intercessão de Cristo nos céus é importante, porque hoje ainda Jesus ora por você. Porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes a nossa oração é muito superficial, muito rasa, e a gente não sabe nem o que pedir. Às vezes você está pedindo um casamento, mas você não está precisando casar não, filho. Às vezes você está precisando de um negócio, mas não é disso que você está precisando não. Então quando você saiba que você tem um intercessor, a sua oração chega lá no trono, e Jesus fala: Pai, é isso aqui não. Está precisando mesmo é te buscar mais, ser mais quebrantado, ser mais misericordioso, ser mais humilde. Então nós temos um intercessor, fica tranquilo, porque nas nossas orações muitas vezes nós falamos o que não deveríamos falar, nós clamamos o que não queríamos clamar, mas nós sabemos que quando a nossa oração chega como incenso lá, Jesus, Ele sabe o que nós precisamos, e aquilo que você precisa, você pode ter certeza que Deus vai dar para você. Aleluia, glória a Deus. Então, por isso que Richard Sybes, ele disse que consolo é saber que na nossa vida diária, o Senhor nos dá ousadia nos seus pedidos, que vamos a Deus em nome daquele que ama, em quem se compraz, que temos um amigo em juízo. Ou seja, temos um amigo em juízo, um amigo no céu por nós, que está à destra de Deus e se interpõe entre nós e Deus, e torna-nos aceitáveis diante de Deus, e faz das nossas orações como um aroma suave. Oh, glória, saber que a nossa oração se torna como aroma suave. Eu quero dizer para você, Jesus tem um coração belo. Jesus tem um coração rico em misericórdia. Jesus tem esse coração que intercede por nós. Como é glorioso você saber que tem alguém lá no céu agora, intercedendo por nós, rogando por nós, pedindo o favor de Deus sobre nós. Não é maravilhoso saber disso? E saber que quando a nossa oração chega, Ele intercede por nós. Dê um glória a Deus aí. E por último, terceira característica da beleza do coração de Cristo: a beleza do coração de Jesus está em seu amor por nós até o fim. Lá em João capítulo 13, verso 1, a Bíblia diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A beleza do coração de Jesus, deixa eu falar para você, é que Ele vai amar você até o fim. Então, Jesus aqui, Ele está passando por a última semana dele. João, o apóstolo, escreve. E João agora, não sei se você sabe, o evangelho foi escrito 30 anos depois que Jesus morreu. E João, quando olha para trás, ele diz assim: esse Jesus, Ele amou vocês até o fim. Então, o ministério de Jesus foi um ministério estressante, atenuante fisicamente. Jesus ficou cansado, Jesus ficou faminto, Jesus foi mal compreendido, Jesus foi maltratado pelos amigos, pela família, Jesus foi maltratado publicamente, Jesus foi acusado pela elite religiosa daquela época. Jesus, ele foi afrontado. E Jesus, ele poderia ter não nos amado até o fim. Mas a Bíblia diz que Jesus, apesar de todas essas coisas que eu falei, Jesus ia passar pelo maior pesadelo. E o maior pesadelo de Jesus é que o inferno viria sobre ele. Ele receberia o juízo, o pecado de todos os homens. O meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade toda, recaria sobre ele ali na cruz. E Jesus sabia
que ele teria que passar por isso. Por isso que lá no Getsemane ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas é interessante que Isaías 53:6 diz que o Senhor fez cair sobre ele a maldade de todos nós. Lá na cruz do Calvário, a minha maldade, a sua maldade, o nosso pecado, as nossas iniquidades, as nossas transgressões recairiam sobre Jesus. Imagine o peso de pecado de todos os homens, de todas as épocas, caindo sobre Jesus. E o autor desse livro, Danny Orton, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz que não foi a extremidade física que matou Jesus. Ele diz que o que é uma tortura física comparada a absorver a ira de Deus que recairia sobre todos os homens. Então ele acredita, e é uma coisa, não está na Bíblia, mas eu achei interessante, que ele diz: o que matou Jesus foi Deus tirar o amor dele do coração de Jesus ali na cruz. Ou seja, Deus teve que tirar o amor dele, e o pecado de todos nós recaiu sobre ele. E pelas suas feridas nós somos sarados. Então Jesus, ele teve que passar pelo inferno para que nós pudéssemos ir para o céu. O meu pecado e o seu pecado estava sobre Jesus. A ira de Deus sobre Jesus. E o autor, ele diz que provavelmente o que matou Jesus foi se separar de Deus, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Pastor, e o que significa Jesus nos amar até o fim? Primeiro, significa que Jesus, por mais que ele foi rejeitado, desprezado, por mais que ele teve que ir para a cruz, passar pelo Getsemane, ele não mudou de ideia. Ele permaneceu fiel até o fim. Porque muitas vezes nós amamos enquanto somos amados. Mas quando somos traídos, aí nós deixamos de amar. Nós amamos até não sermos rejeitados. Mas Jesus, ele amou mesmo sendo traído e rejeitado. Jesus não mudou de ideia. Segundo lugar, significa que o amor de Cristo não cessa. Ele te amou até o fim na cruz, e ele vai amar você até o fim da sua vida também. Então Jesus, o amor dele não cessa. Não é que ele amou ali na cruz, demonstrou o amor dele, provou o amor dele, e que agora ele é indiferente, apático. Não, Jesus continua te amando, e ele vai com você até o fim. Em terceiro lugar, significa que nós podemos estar seguros. Porque as pessoas hoje comparam às vezes o amor de Jesus com o amor delas. Mas muitas pessoas no altar, elas dizem que vão amar na alegria ou na tristeza. Elas vão amar na fartura ou na escassez, na saúde ou na enfermidade. Mas quando são rejeitadas, quando são traídas, elas querem se separar. Mas Jesus não. Jesus foi rejeitado, traído, incompreendido. Jesus passou por tudo, mas ele amou até o fim. Então nós podemos estar seguros. Nós podemos estar confiantes que não haverá um só dia que Jesus vai deixar de nos amar. E não haverá nem um dia que ele vai nos amar menos, porque ele sempre nos ama no máximo. Por isso, aprenda o princípio. Quem é crente, ele vai até o fim. Ele vai até o fim. Você vai até o fim com a sua esposa? Você vai até o fim com seu marido? Você vai até o fim com seus filhos? Uma característica de um salvo é que ele tem esse coração de Jesus. Ele vai até o fim. E eu tenho uma baixinha aqui na frente. Estou há 36 anos com ela. Quero dizer para você, alto e bom som, eu vou com você até o fim. Aleluia.
Aleluia. Nós vivemos hoje uma geração que ama enquanto são amados, que ama enquanto não são traídos, que ama enquanto não são rejeitados. Mas Jesus foi rejeitado, mas foi até o fim. Isso nos dá segurança. Nos dá segurança que amanhã Ele vai nos amar. Depois de amanhã Ele vai nos amar. Quando chegarmos aos 60 anos, Ele vai nos amar. Quando tivermos 80 anos, Ele vai nos amar. Quando tivermos num leito de hospital, Ele vai nos amar. Quando fizermos o nosso último dia de vida, Ele vai nos amar, porque Ele ama até o fim. Aleluia. Isso não te dá segurança, saber que você vai acordar de manhã e saber que Jesus vai te amar? Ah, pastor, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu aprontei. Eu não quero saber o que você aprontou. Eu quero te dizer que Ele, independente do que você fez, Ele te ama até o fim. Isso significa que até o fim da sua vida Ele vai te amar. Significa que até o fim dos seus pecados Ele vai te amar. Significa que não importa que você seja tentado, Ele vai continuar te amando. Não importa as suas fraquezas, Ele vai continuar te amando. Não importa o que acontecer na sua família, Ele vai continuar te amando. Todos podem te abandonar, mas com você, Ele vai até o fim. O coração de Jesus é maravilhoso, irmãos. O coração de Jesus é belo. O coração de Jesus é um coração que nós precisamos conhecer cada dia. Nós somos muito empanturrados de religião, de acusação. Nós precisamos conhecer esse coração misericordioso de Jesus, que quando você peca, Ele não te rejeita. Quando você peca, Ele não vira as costas para você. Pelo contrário, quando você peca, Ele vai mais próximo de você para te ajudar. Nós precisamos conhecer esse coração de Jesus, esse coração que intercede por nós. Você imagina alguém agora lá no terceiro céus, diante do trono de Deus, orando por você, para que você tenha sucesso, para que você seja bem sucedido, para que você cumpra a sua carreira, para que você cumpra o seu ministério, para que você tenha uma família abençoada. Tem alguém lá no céu intercedendo por você. Você não está só. Não é maravilhoso saber disso? Esses dias eu até chorei, eu olhei para os céus e falei, puxa, Jesus está lá intercedendo por mim, para minha família, pela nossa igreja. Jesus está lá. Oh, aleluia. E Jesus, não importa o que você faça, Ele vai com você até o fim. Ele ama até o fim. Não pensa que o coração de Jesus é igual ao nosso coração. Porque às vezes a gente imagina o coração de Jesus como fosse o nosso coração. Mas nós precisamos conhecer o coração de Jesus. Eu não sei você, mas eu depois que li isso e prego isso para vocês, o que eu tenho vontade mesmo é de ter o coração igual de Jesus. Ter esse coração manso, ter esse coração humilde, ter esse coração cheio de misericórdia, ter esse coração que intercede pelos outros, ter esse coração que, independente que as pessoas façam conosco, nos traem, nos rejeitam, nos abandonam, nos caluniam, mas Ele ama até o fim. Eu quero ter esse coração.